Obrigado, Senhor, por tanto cuidado que o Senhor tem sobre nós. Obrigado por tanto cuidado derramado sobre a nossa igreja. Nasceu aos 7 anos de sua história, Pai, e em cada um deles a gente pode perceber a Tua mão. Por cada um deles a gente pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja o Senhor. Quão grandes coisas o Senhor tem feito em nós, ó Deus, e apesar de nós. Nós te louvamos por tudo isso, Pai, e pedimos que o Senhor continue a fazer segundo a Tua vontade e para a honra e glória do Teu nome. Mais do que tudo e acima de tudo, alimenta-nos pela Tua palavra, porque é por ela que nós recebemos a fé, é por ela que nós recebemos a vida, é por ela que recebemos a santificação, é por ela que Te conhecemos melhor e é por ela que podemos nos conhecer melhor. Obrigado pela Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia agora, se você tem ela com você. Abra, por favor, lá em Efésios, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu irei continuar de onde parei antes das minhas férias começarem. E foi tão rápido, até vocês nem perceberam que eu estive fora. Mal começou, já acabou. Brincadeira. Mas tive um tempo muito especial com a minha família e agradeço os irmãos por esse tempo e também pelas suas orações e pelo carinho demonstrado. Sair de férias é bom, muito bom, mas voltar delas é sempre tão bom também. Poder receber um abraço, um carinho, isso faz muita diferença para a gente. Podem ter certeza. A gente agradece aos irmãos por tudo isso. E antes de eu sair de férias, eu preguei Efésios capítulo 3 até o versículo 7, né, do capítulo 3, do verso 2 a 7. E hoje à noite, então, eu quero conversar com os irmãos, falar aos irmãos sobre o versículo 8, Efésios capítulo 3, versículo 8. Apenas o versículo 8. E a mesma explicação eu dou da última vez que eu preguei, há 3 domingos atrás. Porque às vezes nós pregamos sobre 5 versículos e em outras ocasiões, como hoje, sobre um versículo só. Porque muitas vezes em um versículo só nós temos uma doutrina ali presente. Então aquele versículo só deve ser pregado. Se eu for para o outro, já é outra doutrina, já é outro alimento, é outra instrução. E muitas vezes a gente não dá o tempo e o valor que a palavra espera que a gente dê, né, para ela. Outras vezes uma doutrina é exposta, é ensinada em 4, 5 versículos, 7 versículos, um capítulo. Então a gente prega sobre todo ele para que a doutrina seja aprendida. A sã doutrina, como o apóstolo Paulo a chamava, aquela que traz alimento e transforma a vida do povo de Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, no último momento que eu estive com vocês, que preguei os versículos anteriores a esse que a gente acabou de ler, nós vimos a maneira como Paulo se surpreendeu com o mistério. Paulo falava sobre o mistério. O que era o mistério? Segundo Paulo, o mistério é a salvação dos gentios, é a salvação dos não-judeus. Quem não é judeu é chamado de gentil, são os estrangeiros dos judeus, né? Todo mundo que não é judeu. E Paulo, ele demonstra esse espanto e ao mesmo tempo gratidão, porque para nenhum profeta do Antigo Testamento, Deus havia revelado que tal coisa aconteceria. Embora no Antigo Testamento nós temos passagens nos ensinando a orar pela salvação das nações, nos ensinando a querer ver a glória de Deus sendo falada e cantada em todos os povos, mas nenhum deles fizeram um esforço para que isso acontecesse. Tanto é que o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, ficou limitado praticamente aos judeus só. Teve um momento ou outro, por exemplo, no tempo de Jonas, que a cidade de Nínive se converteu. Assírios, né? Isso não eram judeus, toda uma cidade, mas foi só ali. Houve outros momentos que a gente sabe que uma africana, a rainha de Sabá, se converteu, e o tesoureiro dela lá, o ministro da fazenda do seu império, se converteu. Houve outros momentos que a gente sabe que gente veio
esforço que Deus fez para convertê-los e trazê-los para perto de si, então agora esse evangelho sairia e iria para todos os povos, e isso aconteceu. A gente tem Filipe indo para Samaria, evangelizando os samaritanos, a gente tem o apóstolo Paulo, a gente tem Barnabé, a gente tem Timóteo, a gente tem Silas. E depois da grande perseguição em Jerusalém, que os apóstolos são espalhados pelo mundo todo, a gente sabe que aqueles apóstolos que seguiram a Cristo, foram chamados por Cristo, se espalharam para a Índia, para a Espanha, para a África, para a Ásia, para tantos lugares, e morreram lá, martirizados. E o Evangelho chegou a esses lugares, e alcançou e transformou a vida de muita gente. E essas pessoas então, que são chamados de gentios, eles são agora chamados de herdeiros também, herdeiros da aliança, não da antiga, mas de uma nova, que Jesus faz com esse povo com seu sangue. Eles são co-herdeiros com Jesus Cristo de tudo aquilo que Deus havia prometido dar para o seu povo, tirando o rei de Israel, tirando a terra de Israel e essas coisas que são relacionadas ao povo ali de Israel mesmo, mas todas as demais bênçãos. De tudo isso nós nos tornamos participantes também. Agora aqueles que estavam longe de Deus são trazidos para perto, são inseridos numa aliança com Deus. E a ideia, pessoal, é de aliança, de compromisso, é como se fosse um casamento mesmo. É uma comunhão que não tem fim nunca. Agora, como Paulo descreve, eles estão em um só corpo, em uma só família, a família de Deus. Paulo diz que essa compreensão sobre essa grande salvação, para ele trouxe muita alegria. Quando ele recebeu o chamado de Jesus para ir pregar para os Efésios, quando que um judeu ia se mudar para Efésios para pregar para Efésios? Jamais, jamais. Mas isso trouxe alegria para o coração dele, porque ele viu que o amor de Deus é muito maior do que um povo. O amor de Deus é muito maior do que aqueles rituais. O amor de Deus é muito maior do que um templo. O amor de Deus é muito maior do que aquela comunidadezinha aparentemente perfeitinha. O amor de Deus alcança os inalcançáveis e chega aonde a gente nem é capaz de imaginar que ela pode chegar. E ali ela muda vidas, muda histórias, muda famílias. Enquanto aqueles que ouviram durante séculos e não deram nem bola, são abandonados para sua própria desgraça e maldição. E pode ter certeza, o Deus da Bíblia é o mesmo hoje. Aqueles que ouvem, não dá nem bola, você pode ter certeza, os mesmos são deixados, para que outros, que a gente nem é capaz de imaginar que um dia podia se converter, possa receber essa palavra, que muitos hoje tratam com tanto desdém, mas que são abraçadas por pessoas por aí, com tanta gratidão que muitas vezes a gente não vê em lugares como os lugares dos fariseus, os lugares dos perfeitos, o lugar daqueles que acham que está tudo bem, mas que vivem na prática do pecado sem se arrepender disso. Então, Paulo estava muito feliz. Deus sempre nos surpreende. Nunca ninguém no Antigo Testamento tinha percebido isso. Deus não revelou isso para ninguém. Esse Deus é maravilhoso, Paulo escreve nos versos anteriores. Ele sempre, é como se dissesse, tem uma carta na manga. A gente acha que ele é bom demais, aí ele demonstra uma coisa maior ainda. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ó profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, Paulo cantou e louvou lá em Romanos capítulo 11. Quão profundo é esse conhecimento, esse amor. E Paulo então, com toda essa alegria, diante de toda essa alegria dele poder conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, aparentemente ele se canta com uma outra coisa que até então ele não conhecia, mas que nesses últimos tempos ele conheceu, que é o conhecimento de si mesmo. Porque uma coisa é você conhecer a Deus, uma coisa é você conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus, a obra de Deus, o amor de Deus, mas outra coisa é você saber quem é você. Quem é você? Quem sou eu? Essa é a pergunta que tem deixado muita gente angustiada ao longo da história da humanidade. Quem somos nós? De onde viemos? O que está fazendo aqui? Para onde a gente vai? Tem ET ou não tem ET? Foi ET que nos trouxe para cá? Tem gente que parece ET. Tem gente que parece que veio de outro planeta. Tem outros que não parecem. E aí? A gente é ou não é? De onde a gente veio? A gente não veio de ET, mas a gente veio de uma ameba, depois de um jacaré que virou rinoceronte, depois de borboleta aí virou você. A gente é fruto disso. Então, quem somos nós? Quem é o homem? Quem é você? Esse questionamento, essa dúvida que desperta muita
conhecesse a Deus corretamente, fez com que Paulo conhecesse o amor grandioso de Deus, que vai muito além do que ele imaginava que podia ir, e fez com que Paulo pudesse saber quem ele é. Vamos ler mais uma vez Efésios 3:8? Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Irmãos, aqui está um conceito bíblico do que é humildade. Aqui a Bíblia fala sobre essa, em outras palavras, sobre essa pequenina visão bíblica sobre o homem e como ele deve se ver. Então, qual deve ser a compreensão de alguém sobre si mesmo? Paulo começa com essas palavras: a mim. Ou seja, ele está preocupado sobre dizer sobre ele mesmo. Ele não fez isso até agora. A gente está no capítulo 3, versículo 8, até agora ele não falou dele. Sobre a sua correta compreensão sobre o que, não da missão dele, ele falou da missão dele, mas não da missão, porque um homem não se define pela sua missão. O homem não tem nada a ver com a sua missão. Muitas vezes o homem tem que cumprir uma missão pelo dever, tem que cumprir uma missão para alimentar a sua família, mas ele não é aquilo, ele é outra coisa. Então Paulo está falando agora de quem ele é, não do que ele faz. Eu sou pastor porque eu pastoreio pessoas. Eu estou pastor, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas dizendo isso, mas a minha pessoa não é a pessoa de um pastor mesmo, de ovelhas, como aquele que... Porque de onde vem a palavra pastor? Vem daquele cidadão, de uma pastora também, aquele homem, aquela mulher que fica no campo cuidando de ovelhas. Isso é a definição por excelência de um pastor. Eu não sou isso. Eu cuido de gente, eu alimento outro tipo de ovelha, que somos nós. É você, sou eu, porque eu me alimento também quando eu prego. E essa ilustração, essa figura de linguagem que se remete à pessoa pastoral, não faz com que eu seja como aquele homem do campo. Eu sou um homem como todos vocês, com as mesmas carências, com as mesmas lutas, com os mesmos medos, e é tudo igual, não muda nada. Quem somos nós, em essência? Paulo começa a descrever isso aqui. E curiosamente, quando ele diz aqui sobre si mesmo, ele vai demonstrar logo em seguida que a sua visão sobre si mudou. Aparentemente, a visão que Paulo tinha anteriormente não era essa. Porque ele vai dizer em outro texto da palavra do Senhor, quando ele escreve especialmente para os Coríntios, que ele sabe muito bem quem ele é. Ele sabe muito bem o que ele fez, a fama que ele tinha, a honra que as pessoas lhe davam, a maneira como as pessoas lhe tratavam, por ser fariseu, por ser alguém inteligentíssimo dentro da estrutura deles lá naquele tempo. Ele é um gênio de fato. Fariseu de fariseus, judeu de judeus, cidadão romano. Naquela época, ele era o máximo que um homem poderia ser. Era o apóstolo Paulo. E ele vai dizer numa de suas epístolas que ele considerou isso como nada, como esterco, como cocô, quando ele conheceu a Cristo. Porque Cristo é melhor do que qualquer porcaria que você pode ser desse mundo. Porque aqui nesse mundo a gente quer ser para os outros verem, mas a gente não é o que os outros veem em nós. Você pode se pintar, se maquiar, você pode cortar o cabelo, você pode comprar uma roupa bonita, um carro bacana, mas você não é o carro, ou é? Você não é a roupa, você não é o batom, você não é o sapato. Você é outra coisa, e é sobre essa outra coisa que você por dentro, Paulo está falando aqui. Porque na aparência, Paulo era o máximo que alguém poderia ser no seu tempo. Mas ele conheceu um outro mistério sobre si mesmo. Mas isso aconteceu quando ele conheceu a Deus verdadeiramente. Aqui ele vai falar que ele se considera o menor. Mas isso não significa que ele quer ser sabe aquele cara que fica se autocomiserando, né? A comiseração. Ai de mim, tadinho de mim, né? Vocês lembram daquele desenho animado? Como é que é? Ó dó, ó vida, ó céus, ó azar. Quantos lembram desse desenho? Esse é antigo, hein? Os novos não sabem nem o que eu estou falando, mas tem um desenho disso, né? Ó morte, ó céus, é Lip, né? Como é que é o nome do bichinho lá? Lip Rádio, é isso mesmo, né? Ó céus, ó azar, ó vida, né? Não é disso, não é isso que Paulo está fazendo aqui não. Eu, o menor de todos. É isso que Paulo está fazendo? É lógico que não, gente. A gente sabe quem é Paulo. Ele não está falando o coitadismo aqui, nessa autocomiseração. Ai de mim, vocês têm que ter pena de mim. Eu era tão famoso, era tão... o cara, agora eu sou isso aqui, eu não tenho nada. Perdi tudo, estou aqui pregando o evangelho para vocês. Talvez receba alguma oferta de vocês, mas se vocês não mandarem, eu sei que o pessoal lá de Filipos vai mandar, como ele sempre manda, e ele fala isso no final dos Filipenses. Mas eu estou aqui, sem nada. Não é isso, não é um coitadismo.
sobre si mesmo nem sempre foi assim, mas agora é. Ele fala sobre ela em outras 2 cartas. Eu gostaria que você abrisse lá para ler comigo. A primeira está lá em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 e 16. E a segunda em 1 Coríntios 15. Se você puder já deixar aberto nos 2 textos. 1 Timóteo 1 e 1 Coríntios 15. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, ou seja, paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está falando assim: se Deus foi capaz de salvar um homem como eu, Ele pode salvar qualquer um, porque não tinha pior do que eu. Aí 1 Coríntios 15, verso 9. 1 Coríntios 15, verso 9. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em outras passagens, irmãos, outros homens escreveram sobre Paulo, principalmente o livro de Atos. Lucas escreveu sobre Paulo. Ele não era um homem que só perseguia, ele era um homem que prendia, que arrastava, e a palavra grega diz torturava, que é a palavra para arrastar, e mandava matar, como aconteceu com Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, cujas roupas foram colocadas nos pés de Saulo, simbolizando que ele tinha responsabilidade por aquele extermínio que aconteceu ali no centro de Jerusalém. O primeiro cristão a morrer por causa da sua fé. Sabe quem mandou matá-lo? Provavelmente Paulo. Foi só ele? Não, muitos. Ele se orgulhava de ser o perseguidor dos perseguidores. Ele odiava a igreja. Ele odiava o caminho, como o povo era chamado, Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele falou, e o povo de Deus muitas vezes diziam que eles eram o povo do caminho. Ele odiava os do caminho, odiava, até que no caminho, o caminho o encontrou. No caminho de Damasco, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, encontrou Paulo. E Paulo teve a vida mudada totalmente dali para frente. Os seus caminhos mudaram, os seus planos. Ele ia para Damasco para prender mais cristãos, mas ele acabou ficando em Damasco como mais um cristão. Custou para o povo acreditar, que achava que ele estava fingindo. Esse cara está fingindo que é crente para prender a gente, vamos fugir dele. Até que Deus tocou no coração de alguns e mostrou que de fato não, ele tinha sua vida transformada. Paulo sabia quem ele era. Humildemente falando, Paulo sabia também da sua grandeza, Humanamente falando, Paulo sabia da sua grandeza. Ele era grande, pessoal. Humanamente falando, ele era um homem respeitadíssimo entre os judeus e entre os romanos. Respeitadíssimo, mas espiritualmente falando, com os olhos de um homem que nasceu de novo, com os olhos de um homem regenerado, Paulo sabia que não passava de um pequeno vaso, escolhido para servir ao seu Senhor. O menor de todos os santos, ele vai dizer lá em Efésios 3:8, o menor de todos os apóstolos, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, que a gente leu, alguém que não é digno de receber o que recebeu. E Paulo possuía uma visão de si mesmo. Você e eu também precisamos ter uma visão de nós mesmos. Você precisa ter uma visão de quem você é, uma visão de si, do quão importante ou não você é, enfim, consciente ou inconscientemente, todo mundo tem uma visão sobre si, certo ou está errada, sobre quem é que a gente é. Uma visão honesta de quem a gente é, ou uma visão romântica? Sua visão de si mesmo é uma visão romântica ou uma visão honesta? Realmente você sabe quem você é? Uma visão bíblica ou uma visão distorcida, que talvez foi transmitida a você por alguém cheio de boas intenções, que passou a mão na tua cabeça, encheu, inflou o seu ego, colocou a tua autoestima lá no alto, não é? Todavia, sem dizer a verdade para você, porque tem muita gente que faz isso.
Ela não te ama, não te respeita. Por isso ela te enche o orgulho, a vaidade, a autoestima. Joga lá em cima. Mesmo ciente de que não está falando a verdade para você. Mesmo não falando o que você precisaria ouvir. Via de regra, meus irmãos, os seres humanos não gostam de ouvir a verdade. Via de regra, todos nós gostamos. A mentira agrada mais. A mentira, ela disfarça, ela camufla, ela faz com que a gente deixe levar. Não, tá bom assim. E é por isso que tantos pregam e aconselham o que você quer ouvir, mas não o que você precisaria ouvir, a fim de que chegasse até a verdade sobre quem você é. E lembre-se, saber a verdade sempre liberta. Não é isso que Jesus disse? A verdade vos libertará. Abraçar a mentira, ainda que ela seja agradável, sempre perturbará e nunca lhe dará descanso. Você vai estar aparentemente bem porque alguém falou bem de você, mas nunca você vai encontrar paz, porque aquilo não é a verdade sobre quem você é. Quem você é? Em Efésios 3:8, Paulo diz a mim, e aí ele continua, o menor de todos os santos. O que significa reconhecer-se como o menor? Era essa a compreensão que Paulo tinha de si mesmo. Ele sabia, gente, uma vez convertido, que aos olhos de Deus, ele era um servo. Só isso. Esta era a verdade sobre ele. Um servo. E esta visão verdadeira lhe trouxe prazer e libertação. Paulo se tornou um servo do Evangelho, como ele colocou lá em Efésios 3, de 6 e 7, o 8, que a gente está vendo agora à noite também. Servo não no sentido de sujeição ou de escravidão, mas no sentido de um diácono, um garçom que está servindo aos outros com aquilo que um dia lhe foi servido. Imagina que você está num lugar, alguém te serve, e você se alimenta, e aquilo te faz tão bem que você fala, peraí, eu vou te ajudar. Para quem que eu entrego isso daqui? Isso aí é bom demais. E aí você leva para aquela pessoa, ela desconfia, come de graça. Não, isso é bom demais, e leva para outro. É nesse sentido que nós somos garçons do Evangelho. Diáconos, que é a palavrinha para garçom naquela época, do Evangelho. Servos realmente. A base desse serviço é a graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, Paulo continuaria sendo o cara aos olhos do mundo. Ele continuaria sendo o fariseu dos fariseus, o judeu dos judeus, o romano dos romanos, um homem mais inteligente da sua era. Ele continuaria sendo tudo isso. Segundo Paulo, é o poder de Deus que o manteve, que o trouxe e o que manteve ele naquele serviço. Paulo estava servindo a Deus, não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus. Paulo é pequeno. Inclusive, a palavra Paulo, em grego, significa o que é pequeno. Por isso o nome dele foi mudado. Porque Saulo vem de Saul, que é o nome hebraico de Saulo, né? Saulo de Tarso, que foi um homem grande, um homem famoso, o primeiro grande rei da história de Israel, humanamente falando, obviamente, não é? Mas Paulo entendeu que ele não deveria ter essa grandeza toda. Deus humilhou Paulo, Saulo, né? Até que ele mesmo mudou o seu nome. Não me chame mais de Saulo, porque eu sou pequeno. Paulos. Reconheceu-se dessa maneira. Paulos significa pequeno em grego. Então o que importa são os olhos de Deus. Se Deus me vê como pequeno, como um pequenino vaso, é isso que eu sou. A despeito de todo o conhecimento que tinha e da fama que ele tivesse, ele queria ser aquilo que Deus pensava que ele era. E diante de Deus, Paulo sabia da sua fragilidade e da sua pequenez. Como ele disse lá em 1 Timóteo que a gente leu, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal dos pecadores. Ainda que aos olhos dos demais homens do seu tempo, Paulo pudesse parecer um pouco exagerado aqui na maneira de se colocar, de falar, porque pode parecer isso. Eu posso chegar diante de vocês aqui falando, não, eu sou o pior de todos os pecadores, eu sou o menor de todos os santos. Isso pode até parecer um exagero, mas a verdade, meus irmãos, é que quando alguém conhece a Cristo verdadeiramente, é assim que essa pessoa se sente. Para aquele que se converte de verdade, essas palavras fazem todo sentido. É sempre assim que alguém se vê quando é alcançado soberanamente pela graça soberana e transformadora. Quando a graça nos toca, a gente não consegue se ver de outra maneira. Não se trata de coitadismo, não se trata de autocompaixão, não se trata de exagerar, de querer ser. Não se trata se trata apenas da visão que Deus dá para você naquela hora. Você fala, Deus, como é que pode? Eu não sou nada.
a gente canta, quem somos nós? Para que Ele se preocupe, para que Ele se importe, para que Ele dê o filho dele para morrer por mim. Quem sou eu? Eu sou pequeno, e não há espaço para me achar mais do que eu sou. E em 1 Coríntios 15, que é outro texto que a gente leu, ele diz que ele fala que ele é o menor de todos os apóstolos, né? Que ele nem é mesmo digno de ser chamado apóstolo. E nesse verso, Paulo dá a razão de tal consideração. Ele fala que o fato dele se considerar o menor é porque ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Isso fez com que ele visse a sua indignidade, né? O ponto aqui não é dizer ou discutir se alguém é digno ou não, porque se a gente for por esse caminho, todo mundo vai falar aqui que não é digno. Todos somos indignos. O ponto não é assim, eu sou tão indigno, não é isso. O ponto aqui de destaque dado por Paulo é mostrar que naquele encontro com a graça de Deus, esse encontro mudou completamente a visão que ele tinha de si mesmo. Ele não era mais o maior, ele era o último, ele era o menor. Ele não era mais o mais famoso, na verdade ele não queria ter fama nenhuma. Ele queria que toda a fama fosse de Cristo, toda a glória de Cristo. Que Cristo crescesse e ele diminuísse. Que ele sumisse, que ele fosse esquecido. Porque o que importa é a glória de Deus. Essa expressão menor de todos os santos, meus irmãos, é um superlativo. De Paulo está querendo exagerar de fato, porque a graça de Deus fez com que ele visse isso de uma maneira muito clara. A antiga vida de Paulo humilhava ele agora. É diferente daquela moça que um dia eu contei para vocês, que no dia da profissão de fé dela, antes do batismo, e ela estava dando testemunho de quem ela era, e falou de como ela se prostituía, do que ela fazia, tal. E aí na hora que o pastor foi perguntar para ela se ela se arrependia, vocês lembram? Ela disse assim: pastor, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, pastor, o que eu fiz está feio, bola para frente, daqui para frente eu quero Jesus, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz não. Mas tem gente assim. Tem gente que o orgulho é uma virtude. Você nunca viu pessoas que falam, você tem que ter orgulho, como se fosse uma virtude. Hoje, a coisa está tão de cabeça para baixo que o orgulho é uma virtude. Ser imoral é uma virtude. Ser ambicioso é uma virtude. As virtudes, as coisas boas, estão cada vez mais mudando. E as coisas que de fato são boas são tidas como, isso daqui é bom, isso é bobo. Tanto é que quando alguém acha uma mala cheia de dinheiro na rua e leva para a delegacia para devolver, tem até reportagem na televisão. Porque é uma coisa maravilhosa quando você vê uma pessoa honesta. As pessoas falam, nossa, mas esse cara é bobo demais. Não é? Porque o certo é o quê? É você querer ser um Gerson na vida. Você levar vantagem em tudo. Lembra da propaganda do Gerson? Também vai demonstrar a idade de muita gente. Eu não lembro. Na verdade, eu não tinha nem nascido nessa época, foi a verdade. Lembra da lei do... Quem lembra do comercial da lei do... É um comercial de cigarro, não é isso? É isso, né? É um cigarro, né? Ele fala que ele quer ter vantagem em tudo, né? E é a lei dos brasileiros, na verdade. Todos os brasileiros querem sempre se dar bem, sempre ser o primeiro, ser o segundo não importa, ser quarto é o campeão do mundo. Porque o que importa é tirar vantagem em tudo, ser o melhor em tudo. Paulo não poderia jamais ser brasileiro, jamais. Quando ele olha para a vida anterior, isso humilha Paulo. Humilha sua religiosidade, alicerçada sobre uma autojustificação. Ele achava que ele ia para o céu por causa daquilo que ele fazia, do homem bom que ele era. Ele perseguia agressivamente a igreja de Cristo antes da conversão. Ele era um homem muito bem visto pela comunidade judaica, porque quem persegue a igreja de Cristo, o judeu bate palma. Naquela época o judeu batia palma. Esse é um cara bom, está perseguindo os crentes, tem que matar quem matou o chefe deles. Quem dera a gente crucificasse todos eles. Paulo, agora convertido, ele olha para tudo aquilo que ele viveu antes, que aos olhos do mundo é glória. Ele fala, isso daqui tudo, olha, eu jogo isso tudo no lixo. É como muitos que hoje se convertem, pessoas que são muito bem faladas, aplaudidas aí fora, e elas olham para tudo isso e falam, olha, isso daqui não se compara com Cristo. Eu não queria ser nem conhecido, eu não queria ter nada, só para que eu pudesse ter a Cristo, o Cristo que hoje eu conheço, porque é isso que importa. E isso, a visão daquilo que ele era, o humilhava, e os olhos de Deus, quando postos sobre alguém, sempre farão com que essa pessoa se sinta a última, gente. Quando os olhos de Deus são postos sobre você, você se sente o menor. São os olhos de Jesus olhando para Pedro no dia da negação. É quando Pedro nega Cristo 3 vezes, e depois de ter negado 3 vezes, o galo canta. E aí a Bíblia diz que Jesus, lá de onde estava sendo surrado pelos soldados, ele olha e fita Pedro nos olhos. E aquilo a Bíblia diz
arrependido por ter negado a Cristo. Quando Cristo nos olha, quando Deus põe o seu olhar e a sua luz sobre nós, isso nos humilha, a gente se acha o último, o menor. Não é possível que você seja como aquele fariseu, ao contrário do publicano, que quando diante de Deus bate no peito e diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse, eu te louvo porque eu não sou como aquele, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Você não consegue, você é como o publicano, que não consegue nem levantar a cabeça, e o tempo todo diz: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Você é como aquele cego Bartimeu, que não consegue gritar outra coisa que não: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós estamos perto de Jesus, é isso, é assim que a gente se sente. Os olhos de Deus destrói toda a nossa autoestima. Me perdoe dizer isso para você, mas eu preciso ser sincero, né? Destrói para começar a construir em você uma visão correta sobre a tua estima, que deve ser aquela que vem do alto. Não é ser uma autoestima alta, elevada, né? Alto com U, uma autoestima com U, tem alta com L. Esquece isso. O que importa é a visão que vem do alto, do Pai das luzes, que desce e que mostra para você quem você é. Quando você sabe quem você é com a visão que vem do alto, isso destrói toda a autoestima, que na verdade é uma lambeção do seu ego, para você achar que você é uma porcaria, que você sabe que você não é. Mas para você se sentir melhor, você precisa que alguém fique lá e passe a mão no seu cabelo, fale bem de você, que você é bonita, que você é bonito, que você é isso, que você é aquilo. Ah, eu estou tão bem agora. Nossa, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que você precisava ouvir? A gente precisa pensar. Esse verso, meus irmãos, nos dá um ótimo exemplo do quão humildemente Paulo falava de si mesmo. Ele falava muito pouco de si e muito de Cristo, ricamente de Jesus. Ele era, em suas próprias palavras, em sua própria estima pessoal, onde está a autoestima de Paulo, o menor que ele poderia ser. Será que ele estava errado? E os conselhos que hoje as pessoas dão estão certos? O que pode ser inferior ao menor? Tem alguma coisa depois do menor? Do último? Tem alguma coisa depois? É impressionante como as pessoas a quem Deus elevou, gente, demais, honrando essas pessoas na obra dele. Primeiramente, ele fez com que essas pessoas tivessem uma visão certa de si mesmos. Para que Deus use alguém, primeiro ele tem que mudar os olhos desse alguém. Como disse um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele escreveu uma vez que Deus cria tudo do nada, não é assim? E tudo que Deus vai usar, primeiro ele reduz a nada. Isso faz todo sentido. Para que Deus te use, primeiro ele vai reduzir você a nada, para que ele crie em você um vaso de honra. Então, o que importa é a visão de Deus sobre você, e não aquilo que os outros dizem. E com essas palavras, Deus usa Paulo para nos informar que um fiel ministro de Cristo pode ser muito humilde e pensar muito pouco de si mesmo, até mesmo quando ele pensa e fala de modo grandioso e honrado da sua sagrada e santa função, porque ele falava muito bem da função dele, mas quando ele falava dele, ele sabia quem ele era. Ele diminuía para Cristo crescer. Ele falava pouco dos seus problemas para que a glória do Evangelho ficasse. E isso mudou a vida de centenas, milhares, milhões, porque somos herdeiros desse Evangelho. Ele chegou até nós, graças a homens como esse, que sabia quem era. Ele termina o verso dizendo: me foi dada, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o final do versículo 8. Muitas vezes, meus irmãos, Paulo fala sobre o pregar do Evangelho, muitas vezes. E a conclusão dessas palavras aqui, para mim, são muito bonitas, né? Sobre a visão correta e certa, e nova também de si mesmo, é coroada com essa lembrança de que, em seu atual momento de vida, ele deveria ser esse servo do Evangelho. E que isso deveria ser algo extremamente especial, porque é algo extremamente poderoso, para mudar a vida de muita e muita gente. Aqui então ele é chamado de o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E essa riqueza, entre aspas aqui, contrasta com o quê? Contrasta com a pobreza, gente. Sobre o que ele falou de si mesmo. Porque quando ele fala de si, ele não é nada. Mas quando ele fala de Cristo, Cristo é tudo. Cristo cresce e ele diminui.
E essa visão correta sobre Cristo e sobre Deus, também sobre Ele mesmo, não pode ser alcançada com um esforço pessoal. Porque com esforço pessoal você nunca vai se considerar o menor, você sempre vai se considerar o maior. Ou você vai lutar para ser o melhor, o maior, o primeiro, o mais, tudo, tal. Você nunca vai lutar para ser o último. E nem deve. Você tem que viver a missão que Deus te deu, na vocação que Deus te chamou. Se pedreiro, pedreiro, se médico, médico, se enfermeiro, enfermeiro, se mecânico, mecânico. Essa é a tua vocação nesse mundo. Sirva a este mundo glorificando a Deus, como um pedreiro que glorifica, como um mecânico que glorifica, e tem tantos aí que não glorificam, como um médico, como um enfermeiro, como aquilo que você é, que glorifica a Deus na tua função, na tua vocação. Não são só os chamados para missões e para pastorear, que são chamados para viver para a glória. Todos vocês, todos nós, em nossas vocações, na nossa vida, devemos glorificar a Deus. Depois, viu, Brendinha? Depois, tá bom? Todos nós somos chamados para glorificarmos a Deus. Paulo, então, sabendo quem ele era, ele passou a viver para falar da riqueza de Cristo. Quem Cristo é. E, gente, eu quero encerrar então dizendo para vocês exatamente isso. Paulo compreendeu que em Cristo, na pessoa de Jesus, existe um tesouro poderosíssimo, riquíssimo. Pessoal, presta atenção em mim aqui, porque as crianças estão chegando, mas por favor, fiquem comigo aqui. Paulo compreendeu que em Cristo existe um tesouro riquíssimo. Isso mudou a vida dele, isso estava mudando a vida dos Efésios. Isso pode mudar a vida das pessoas com as quais a gente convive. Mas isso também nos ensina quem é que a gente é. Para que ele cresça e essa riqueza seja colocada, o que é que precisa acontecer com você e comigo? A gente tem que se esvaziar. A gente tem que se diminuir. A gente tem que ficar pobre de espírito, como Jesus falou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que significa ser pobre de espírito? Significa ser vazio de si mesmo. Significa reconhecer que você sabe quem você é. Você não é nada. Você é como um trapo de imundícia, diz o Isaías, né? No livro da sua profecia. Você é o que o teu pecado te faz. Mas quando você se humilha e reconhece e confessa e se entrega a Ele, e Ele enche a tua vida com essa riqueza que é a pessoa dele, então você descobre o que é a riqueza de Cristo. E Ele te faz rico. O Evangelho enriquece. E alguém pode me perguntar, mas como é que o Evangelho me enriquece? O Evangelho te enriquece com paz, para que você possa ser uma pessoa rica de paz, uma pessoa rica de esperança, uma pessoa rica de segurança de sua salvação, coisas que o dinheiro não pode comprar, mas Cristo pode te dar, coisa que as pessoas longe de Cristo não têm, por isso tem um vazio dentro de si, mas que você não tem, porque Ele te enriquece, te dá paz no coração, a ponto de você poder perder tudo, ainda assim você tem tudo dentro de você. Como a gente ouviu aquela irmã nossa, lá da Eritreia, no norte da África, que foi trancada durante anos dentro de um container. Vocês lembram do vídeo dela? E ela testemunhando diante daquela perseguição, que tiraram tudo dela, mas algo que estava dentro dela não foi tirado, e aquele algo era tudo para ela. Cristo, isso ninguém rouba de você, essa riqueza que transforma, que alimenta, que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Enquanto tantos ainda permaneciam pobres, não é? Pobres no sentido de sem o conhecimento da riqueza deste Evangelho, os Efésios, e todos nós aqui também, deveriam louvar e agradecer a Deus, porque Deus deu a eles e a nós olhos para enxergar esse Evangelho, por Deus ter nos permitido ver e experimentar esse favor, essa graça. Não consigam compreender essa riqueza do Evangelho, até que experimentem do Evangelho, até que se façam nada para que Cristo faça tudo, até que permitam que de fato tudo possa ser arrancado, posto fora, até que de fato neguem a si mesmos. E é fácil você negar sua vontade, mas ele disse que esse é o primeiro passo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. A cruz é o sinal da morte. Você morreu e me siga.
como alguém que está morto. Mas, gente, quando a gente vê o cristianismo hoje, sabe o que parece? Parece aqueles mortos de brincadeirinha, olho fechado, outro aberto. Sabe como é que é? Está morto metade, mas está vivo com o mundo em outra metade. Não existe meio vivo, meio morto para Deus. Ou você está morto para as coisas desse mundo e vivo para Deus, ou você não está vivo para Deus de forma alguma. E quando Deus te mata, que é quando você se nega, toma a cruz, segue após Jesus, isso faz com que você experimente essa riqueza de esperança, riqueza de perdão, riqueza de paz, riqueza de segurança. Aquele que é cheio dessa paz, que só a boa mensagem de Jesus pode dar, também é rico do próprio Evangelho, e pode compartilhar esse Evangelho com tanta gente que não conhece aí fora. Graças a Deus, meus irmãos, e assim eu concluo essa pregação. Graças a Deus, todos os não-judeus, ou seja, todos nós, todos os gentios, podemos ser ricos, né, do Evangelho, das bênçãos de Jesus, das bênçãos de Cristo, ricos da graça, ricos da misericórdia do Senhor Deus. Mas para isso, não esqueça, é necessário que voltemos para Cristo, deixando de lado toda a arrogância, deixando de lado toda a vaidade, todo pensamento errado e demasiadamente elevado de si mesmo, deixando tudo isso para trás. Não somos mais do que pecadores, grandes pecadores, e Cristo, pela graça de Deus, é um grande Salvador. Todos precisamos dele, todos devemos olhar e correr para ele. Só assim a gente vai saber quem realmente a gente é. Eu quero ler uma poesia que foi escrita por um pastor alemão, não cachorro, tá? Um pastor de fato, homem, que era alemão, por isso pastor alemão. Ele foi morto no dia 9 de abril de 1945. Poucos meses depois, a Segunda Guerra acabou, Hitler foi supostamente morto, né? Ele se suicidou, mas quem estuda a história sabe que a história não é bem essa, né? Mas pelo menos acabou ali o nazismo, naquele tempo pelo menos, né? Poucos meses antes do nazismo acabar, morreu um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse pastor, ele lutou contra o nazismo, ele pregou contra aquela loucura de Hitler, e por isso ele foi preso, e por isso ele foi assassinado. Poucas semanas antes dele morrer, ele escreveu um poema, o bom pastor Dietrich. E o poema, o título dele é Quem Sou Eu? Esse é o poema. Eu gostaria de ler um poema para vocês, em português, obviamente, que é o seguinte, preste atenção. Quem é você? Qual é a visão correta de si mesmo? Olha o que Bonhoeffer escreveu poucas semanas antes de ser morto, assassinado. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que eu saio da minha cela, tão serene, alegre e firme, qual o dono de um castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que, da maneira como falo aos guardas, tão livremente como amigo e com clareza, parece que eu esteja mandando. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias de infortúnio e sofrimento, impassível, sorridente e com orgulho, como alguém que se acostumou a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar, como se me sufocassem, faminto de cores, de flores, às vezes de pássaros. Quem sou eu? Alguém sedento de boas palavras, da proximidade humana, tremendo de ira e a respeito da arbitrariedade e da ofensa mesquinha, nervoso na espera de grandes coisas, na angústia e em angústia, impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para produzir, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele que dizem de mim? Sou hoje este que sei quem sou, e amanhã um outro que dizem que sou. Quem sou eu? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante as pessoas um hipócrita e um covarde miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura seja como um exército em derradeira fuga à vista de uma vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta
nesta solidão da prisão? A própria pergunta de mim parece pretender zombar. Quem quer que sempre eu seja, tu me conheces, ó Deus, ó meu Deus, eu sou o teu. Obviamente, em alemão rima no poema, em português não dá para rimar. Mas o foco do poema é: quem sou eu? Aquilo que os outros dizem de mim? Alguém que no meio da prisão parece tão em paz? Ou eu sou aquilo que eu sei que eu sou? Um homem angustiado, um homem triste, um homem sedento por justiça, um homem querendo ver amigos, um homem querendo estar livre, querendo ver o céu, querendo ver flores, querendo ver cores, querendo saber como estão os meus amigos. Quem sou eu? Aquele ou este? Um hipócrita ou alguém sincero? Quem sou eu? E ele no final ele diz: essa pergunta me incomoda. Seja eu quem for, uma coisa que me traz paz é saber que eu sou teu, e isso basta. Esse poema, Dietrich Bonhoeffer, foi escrito no ano de 1945, poucos meses antes dele ser assassinado. E alguns anos atrás, um grupo de louvor nos Estados Unidos musicou esse poema, e que é a música que foi traduzida depois para o português, que é a música Quem Sou Eu? E obviamente em português ela está um pouco diferente do poema, tem que mudar para virar música e poesia, mas a ideia é a mesma. Quem somos nós? Nós, meus irmãos, somos aquilo que nós vamos cantar agora no final do culto. E acima de tudo nós devemos sempre nos lembrar que apesar de sermos o que somos e como somos, nós somos de Deus, somos filhos e filhas de Deus. Vamos ficar em pé para cantar então essa canção? E que possamos cantá-la em espírito de oração, agradecendo a Deus por Ele ter feito de cada um de nós filhos e filhas dele, por sua misericórdia.